Amém. Pode sentar, igreja. A paz do Senhor. Eu estou tão nervosa hoje que esqueci até o celular em casa. Mas amém. Gente, é a primeira vez que eu estou dando a palavra, então considere um pouco. Então, eu trouxe essa Bíblia aqui, grande. É do meu sogro, que ele está ali ao vivo assistindo. Assim, eu pensei, não, a Bíblia é ungida, né? Do meu sogro, o pastor Marcos, ele já veio pregar aqui. Então, vou pegar um pouquinho da unção dele, né? E eu queria iniciar a palavra. O Senhor me ajuda. Eita, a Bíblia é grande. Essa palavra que eu separei para a igreja, ela, primeiramente, é baseada na Bíblia, mas Deus havia me dado um hino, falado sobre esse hino para mim, há uns meses atrás, e mas Senhor, como é que eu vou cantar esse hino no louvor da igreja? Eu não sei, eu acho que ele não está encaixando aqui, não está encaixando ali. E aí, através desse hino, quando a pastora falou, olha, Kate, se prepare, viu? Você vai dar a palavra, tal dia. E eu, amém. E esse hino, ele fala sobre chamado. E a pregação, quem vai dar a palavra na célula, já salva aí o tema, ainda há um chamado. E quantas vezes Deus fala conosco, chamando a gente, e a gente nega o chamado dele? Quantas vezes Deus fala conosco e a gente se finge de doido, dizendo, não é comigo. Ou até mesmo faz como Jonas. Vai fugir daquilo que Deus tem para nós. E eu digo de mim mesma. Esse louvor representa muito quando eu fugia do chamado de Deus. E eu queria que você prestasse atenção na letra e abrisse o seu coração para essa palavra. Porque essa palavra vai muito mais além do que de mim, do que você. Mas porque Deus, Ele enviou para falar para você. Amém? Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Eu já cantei, tão vazio, labrando labás. Já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor, a fé se escondia por trás da razão. O preço da tribulação me quer no chão, cansar as minhas lágrimas. Mas estou decidido, eu não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver. Por isso eu ia perto de morrer. Mas estou decidido. Preciso viver. Viver teu chamado. Deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar o teu reino, tua voz, não resisto. Aceito o teu chamado. E quando Deus ele falou comigo, gente, eu vou chorar o tempo todo. Quando Deus falou comigo com esse hino, eu perguntei, Deus, então, é uma incógnita, o que eu vou fazer? E aí, eu lembrei da passagem de Jonas. E eu gostaria que a igreja, se puder, abrisse a Bíblia em Jonas capítulo 1, do 1 ao 3.
Jonas, do 1 ao 3, capítulo 1, do 1 ao 3, fala assim: Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir de Tarsis, longe da presença do Senhor. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Agora fixa esses 3 versículos. Para quem não conhece Jonas, ele era um profeta em que Deus confiou um chamado. E Jonas, Deus mandou ir para a cidade de Nínive, exatamente. E quando Deus falou com Jonas, em vez de seguir o que Deus falou, ele foi para outra direção. Pegou um barco, entrou dentro desse barco. Só que dentro desse barco houve fortes tempestades. E aqueles homens que estavam lá, cada um orando aos seus deuses, nada surtiu efeito. E então, Jonas lá deitado, de boa, tranquilo, eles chegaram para ele: Então, ora teu Deus para ver se algo dá certo, para ver se para essa tempestade. E Jonas, ele já sabia o porquê que estava acontecendo a tempestade. Era exatamente por causa dele. E então Jonas disse: Vamos fazer o seguinte, vocês me jogam no mar. Me jogam no mar que no instante essa tempestade vai passar. E quando Jonas foi jogado no mar, ele foi engolido por um grande peixe. Mas espera aí, vou continuar já a história. Então, fixando aqueles 3 versículos que eu havia falado com vocês, podemos observar 3 coisas que eu tinha anotado. A primeira coisa, Deus, ele havia chamado Jonas. A segunda coisa, Jonas, ele claramente escutou a voz de Deus, mas em vez de seguir o que Deus havia falado para ele, ele foi em outra direção. E a terceira coisa, Jonas fugiu da presença do Senhor. E assim como Deus, ele chamou Jonas, ele chama cada um de nós. Ele chama cada um de nós e ele tem um propósito para cada chamado. Mas então podemos aprender com Jonas a história dele, porque Jonas, ele foi engolido pelo peixe, mas em seguida ele foi jogado, cuspido na cidade de Nínive para fazer aquilo que Deus havia ordenado a ele. Mas podemos aprender então com Jonas que fugir não anula o chamado de Deus na minha vida e na sua vida. Ao contrário, fugir faz retardar aquilo que Deus tem para mim e para você, aquilo que Ele tem sonhado para cada um de nós. Mas Priscila, Kate, Caterine, vocês conhecem meus vários nomes, né? Mas Deus, ele pode muito bem tirar o chamado de mim. Pode ser que eu esteja aqui há muito tempo, Deus já falou comigo várias vezes, há muito tempo atrás, mas hoje eu não sei mais nada, hoje eu estou aqui sentado, só ouvindo a palavra, tá bom. Deus não altera. É tanto que se você ler lá em Romanos, capítulo 11, versículo 29, fala assim: os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Ou seja, Deus, ele não volta atrás daquilo que ele concede para mim, para você. Então, o que ele entrega, o propósito e o chamado, não são cancelados por mudança de humor ou arrependimento da parte de Deus. Então, Deus tem para nós muito mais do que imaginamos ou pensamos. Basta eu e você se posicionar diante do chamado dele. Então, eu sei que às vezes nós ficamos aflitos, porque realmente, gente, o chamado dói. O chamado dói tanto que a gente fica até com medo de se posicionar diante do chamado e ser confrontado. Tantas vezes que Deus, ele chama a gente e o que Deus quer é o nosso coração disposto. O que Deus quer é a nossa renúncia do nosso ser.
Porque o que Deus tem para a gente é maior do que imaginamos ou pensamos, mas para que Ele haja na nossa vida, para que Ele faça aquilo acontecer na nossa vida, a gente tem que se posicionar. E tem que entregar tudo, todo o nosso ser. A palavra que o pastor gosta muito, o pastor Carlos, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É entregar ao Senhor, gente. Não é, eu sei que na nossa cabeça é complicado, mas o Senhor, Ele tem coisas maiores na nossa vida, mesmo que a gente não enxergue. Vamos continuar. Em seguida, nos versículos 4 ao 12, fala sobre Jonas no barco, como eu havia falado para vocês, né? Jonas, ele estava lá no barco, tranquilo. E então, o que aconteceu? Os homens lá oraram, e nada deu certo. E era por causa de quem? Eita! É por causa do fujão de Jonas. Mas olha só. Decora essa passagem aí. E vamos abrir lá em Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41. A tempestade estava acontecendo por causa de Jonas, né? Agora vamos ler essa passagem aqui. E naquele dia, sendo já tarde, disseram-lhes: passemos-nos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo em que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles acordaram dizendo: mestre, não te preocupas com que pereçamos? E ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. E o vento cessou. E houve grande calmaria. E ele disse-lhes: por que sois tão temerosos? Assim não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A pergunta sobre essas duas passagens é: por causa de quem? Por causa de um, foi que aconteceu a tempestade. Mas por causa de Jesus, foi que a tempestade se acalmou. Então, Jesus, Ele nos chama para ser como Ele, obediente ao chamado dEle. Afinal, Jesus, Ele estava lá por causa que Ele estava cumprindo o propósito dEle. Se Ele estava lá cumprindo o propósito dEle, Deus estava com Ele, então não tinha para que ninguém se preocupar, porque ali o barco, tudo iria se acalmar. Mas do outro lado, Jonas, o fujão, estava fugindo da presença do Senhor. E o Senhor, para colocar ele na direção do propósito, teve que fazer com que Jonas saísse daquele lugar onde é que estava o rebuliço todo, para tudo se acalmar. É tanto que eu anotei aqui uma coisa interessante. A nossa obediência ao chamado do Senhor faz com que bênçãos venham sobre nós e também sobre todos que estão ao nosso redor. Mas a nossa desobediência ao chamado do Senhor faz afetar todos que estão ao nosso redor. Aleluia. Então, Deus hoje Ele fala para a gente não temer e não fugir do propósito dEle para a gente. E sim, aceitar o chamado dEle. Eu anotei uma coisa interessante que eu estava lendo aqui em Jonas. Lá em Jonas capítulo 1, no versículo 16, que fala assim: então, aqueles homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Aqueles homens não adoravam outros deuses? Até na nossa desobediência, Deus ele está cumprindo o propósito dele na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, mesmo quando tentamos fugir do propósito de Deus, Ele continua trabalhando para revelar a sua glória. Quando Jonas estava no peixe, que ele foi engolido pelo peixe, ele passou quantos dias e quantas noites no peixe? 3 dias e 3 noites no peixe. E ao mesmo tempo que ele estava lá no peixe, ele estava intercedendo pela misericórdia de Deus na vida dele. Para que ele não perecesse naquele lugar. Pedindo para que o Pai trouxesse misericórdia na vida dele. E o Pai, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele trouxe misericórdia de amor na vida dele. Isso significa que, se você
não morreu no processo, é porque ainda há propósito de Deus na sua vida. Ô, glória! Então, se você está aqui hoje, na plenitude, duvidando de que ainda há alguma chance de Deus ainda estar com um chamado na sua vida, meu irmão, não fique com dúvida não, que eu estou aqui para dizer para você que o chamado de Deus ainda está assim na sua vida. Às vezes, a gente fica duvidando, e não só isso, pessoas ao nosso redor acham que já era para nós, acham que não dá mais certo, e a gente ainda fica duvidando disso. Mas o nosso Pai hoje diz para mim e para você que aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Eu sei que é muito difícil você sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e ir para um lugar estranho, diferente, em que você passa por situações difíceis, mas o Senhor te chama. Se Ele te chama, é porque Ele está cuidando. É porque Ele está cuidando de cada um de nós. Ele tá agindo na nossa vida. E se a gente vê, mudando agora a direção, continuando lá em Jonas, o capítulo 3, lá de Jonas, do 1 ao 10, fala justamente sobre quando Jonas ele foi cuspido do peixe lá em Nínive. Ele foi lá pregar o evangelho àquelas pessoas. E pregar aquilo que Deus havia mandado a ele. O que Deus falou para ele foi o quê? Vá na cidade de Nínive, diga a eles que o que eles fizeram subiu aos céus e que se eles não se consertassem, eu iria matar eles. Resumindo o que eu estou falando. Mas se você vê, aquelas pessoas voltaram os corações delas a Deus. Porém, no capítulo 4, em vez de Jonas dizer, Senhor, que coisa boa, que bênção, o Senhor é muito bom, as pessoas lá aceitaram Jesus, aceitaram a Ti, viram o que eu falei, mudaram o coração. Mas, em vez de ele dizer isso, ele fez o quê? Ele murmurou. Ele murmurou e disse, Senhor, eu sabia que se eu fosse lá falar de Tu, falar do que era para fazer, e se ele se arrependesse, o Senhor iria também se arrepender de tacar fogo naquele lugar. E é interessante que Jonas, ele era um cara teimoso, gente. Um cara cabeça dura. E eu fico falando e pensando, dizendo, gente, quantas vezes Deus manda a gente fazer algo e a gente vai para outra direção? Quantas vezes Deus manda e a gente ainda fica desacreditado da mudança daquelas pessoas, daquele lugar? Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma peça aqui na igreja que era o banco da decisão. O banco da decisão era, a pessoa dizia para que Deus se sentasse no banco das decisões e ele decidisse tudo para ele. Mas em vez de Deus decidir realmente, quem decidia é a pessoa. E eu acho que se Jonas, ele tivesse o poder da decisão ali, ele já tinha tacado fogo naquele lugar sem dar que sequer uma chance àquelas pessoas. Isso é que nem a gente. É que nem a gente, Deus manda a gente fazer algo e a gente quer fazer outra coisa e acaba retardando o que Deus tem para a nossa vida. Acaba que a gente não precisa entender o que Deus vai fazer, porque depois a gente vai ver a obra boa que Deus está fazendo. E Jonas, ele ali ainda estava com o coração duro. Ainda estava com o coração sem ter misericórdia, sem ter amor. E às vezes é a gente, Deus, ele quer mudar o nosso coração. Deus, ele quer quebrantar o nosso coração. Ele quer moldar a nossa vida. Mas para isso a gente tem que deixar. Para isso, o vaso velho que sou eu, tem que deixar o oleiro vir e moldar o vaso velho para um vaso novo. E então, se você vê depois, lá no capítulo 4, Deus faz o quê? Faz crescer uma boboeira para que fizesse sombra para Jonas. E aí a boboeira cresceu, fez sombra para Jonas, só que a boboeira também morreu. E Jonas foi reclamar. Mas, Senhor, o Senhor não teve piedade da boboeira, o Senhor não cuidou dela, ela morreu. E o Senhor olhou para Jonas e disse assim,
Se você tem piedade de uma boboeira, quem sou eu? Quem sou eu, né? Ele é do Senhor. Ele é o Senhor, né? Mas porque eu não terei piedade de pessoas? Por que eu não terei? O Senhor hoje nos chama para amar com o amor dele. Não é fácil amar com o amor do Senhor, porque a própria palavra fala, amar o próximo como a ti mesmo. Mas quantas vezes a gente olha para aquela pessoinha ali, ixi, eu não gosto dela, não. Ixi, eu não estou muito na vibe de ser amiga dela, não. Não estou muito na vibe de amar ela, não. Mas o Senhor, eu estou vendo vocês irem, viu? Mas o Senhor, Ele diz hoje para mim e para você, olha, deixa o teu eu de lado. Deixa o teu eu de lado, porque o que eu quero é que você se entregue a mim. E que a gente entenda. Gente, quando a gente está na igreja, às vezes a gente não entende. Mas não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. É sobre Ele. Tudo é sobre Ele. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre Ele, gente. Eu sei que não é fácil, realmente, se posicionar diante do chamado dele. Prova viva, viu, gente? Eu sei que eu tenho apenas 27 anos, apenas 4 anos de casada, mas eu e esse rapaz aqui, lindo e maravilhoso, meu marido, gente. A gente também já passou por muita coisa. Parece não, né? Dois jovens, né? Não passou por nada, não. Mas a gente já passou por muita coisa para chegar até aqui. E é interessante que eu e Diel, a gente, desde pequeno, a gente tem chamado. E é o mesmo chamado. Deus, Ele faz as coisas inimagináveis, porque eu e ele, a gente se conhece. E para quem está perto e quem não está agora, eu vou dizer, a gente se conhece desde pequeno. Então, a gente foi o primeiro namorado do outro, primeiro noivo do outro, casado, graças a Deus. E a gente tem o mesmo chamado, que é o chamado de missões. Então, desde pequeno, Deus ele foi usando a gente, tanto lá no Brasil quanto aqui. Lá no Brasil, eu fiz tantas células na escola. Desde os meus 13 anos, eu fazia célula na escola, na faculdade. E depois, eu e Diel, a gente participou de vários eventos de missões em que a gente ia para os interiores falar do amor do Senhor. A gente foi para a tribo indígena, então a gente ia para presídios, ia para hospital, enfim. Depois eu conto essas histórias que demoram muito, né? E, de repente, a gente casou, estava com todas as nossas coisas lá em casa, tudo do jeito que eu queria. Cozinha. Mulher, vocês sabem, né? Cozinha é o que a gente gosta de deixar detalhadamente, do jeito que a gente gosta, né? E depois de um tempo, Deus tocou no nosso coração e disse para a gente fazer o passaporte. Mas, gente, com que dinheiro que a gente tem gastado tudo com casamento? E a gente foi e fez o passaporte. Só que a gente não sabia para onde. Deus ele havia dito para a gente há muito tempo, e há muito tempo ele falou que a gente não era para o Brasil, a gente era para as nações. E a gente estava lá, fez o passaporte, demorou um tempo. E é tão bom quando a gente tem profeta em casa. É tão bom quando a gente tem pessoas que são usadas por Deus em casa e que são usadas não apenas para pessoas de fora, mas para dentro de casa também. O pai de Diel, meu sogro está assistindo, não? O pai de Diel, no trabalho, Deus havia falado com a gente não tinha falado para ninguém. O pai de Diel, no trabalho, sentiu do coração dizer, olha, vocês vão para tal canto, eu vou pagar a passagem. A gente não tinha dinheiro nenhum de passagem nem nada. E amém. E a mãe de Diel, que nem sabia que o pai de Diel estava sendo usado por Deus, estava em casa, chorando e Deus tocando no coração dela. É hora do seu filho ir. E a gente, em 2023, a gente veio para Portugal. Gente, a gente veio para Portugal não foi por causa de... é porque é melhoria de saúde. Por causa disso, daquilo, educação. Não, a gente veio por causa do chamado do Senhor. E, às vezes, a gente passa por situações difíceis que a gente não entende.
E a gente veio por causa do chamado do Senhor. A gente chegou aqui em Portugal. Não tinha ninguém. Diga aí, povo doido. Vem pra cá. Não tinha ninguém. Com 1.000 e poucos euros no bolso. O casal, como é que ia sobreviver? Gente, o Senhor estava cuidando. O Senhor não manda? Se o Senhor manda, Ele cuida. Quantas vezes eu vou ter que dizer, se o Senhor manda, Ele cuida. Então, Ele estava cuidando da gente. Quem que é imigrante que passou para morar em um quarto, o meu amigo, é uma coisa difícil. E ainda mais, o quarto que a gente estava era um quarto sem janela. Mas a gente passa por situações para o nosso próprio amadurecimento. Então, a gente estava no quarto, a gente, de repente, conseguiu um trabalho. E é engraçado que o trabalho que a gente conseguiu era para os dois. Porque eu vi no Facebook, mandei mensagem, ó, beleza, eu vou. Mas aí Deus tocou no meu coração e eu perguntei, olha, tem mais uma vaga aí? É porque o meu marido está procurando também trabalho. E aí o quê? Os dois foram para o mesmo trabalho. Trabalhando... Gente, o povo vive perguntando para a gente como é que é trabalhar no mesmo lado, um do outro, passar o dia, passar 24 horas do dia olhando um para a cara do outro. Gente, eu não tenho o que reclamar, não. Você tem o que reclamar, Magdiel? Tá vendo? Agora diga que tem. Amém. E a gente, caramba, a gente trabalhou, a gente conseguiu ir para um quarto melhor, mais central. E de repente a gente também conseguiu ir para uma casa. Glória a Deus. Glória a Deus. E a gente estava bem. O nosso chefe era ateu. E a gente começou a falar de Deus para ele. E é engraçado que ele mesmo vinha com curiosidade. Gente, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, seja onde é que for, não tenha vergonha, fala do amor do Senhor. É mais fácil o evangelho ter vergonha da gente do que a gente ter vergonha do evangelho. Porque o evangelho é lindo. Agora, a gente precisa se posicionar. E aí a gente falava do amor de Deus para o nosso chefe. E o nosso chefe perguntava e perguntava. Deixou de ser ateu. A gente entregou até uma Bíblia para ele. A gente estava meio apertado, mas ele tinha um sonho de ter uma Bíblia. E ele queria aquela Bíblia. E a gente comprou a Bíblia exatamente do jeito que ele queria. Plantou a semente. Às vezes Deus nos chama apenas para plantar a semente. Se a semente vai dar bons frutos ou não, mas Deus chamou. E se Deus chamou, segui o chamado dele. E de repente, a gente estava amigo, nosso chefe, tudo tranquilo. Porém, Deus me deu um sonho. Os pastores, eles já estão a par já de muita coisa, já da gente. Deus, ele me deu um sonho. Os pastores são nossos pais aqui, viu? Os pais adotivos da gente. Deus me deu um sonho. E nesse sonho, Deus dizia o seguinte: eu vou tirar vocês do emprego. Vocês vão passar um tempo desempregados. Mas eu estarei cuidando de vocês. E eu acordei e eu falei para Diel esse sonho. A gente falou para os nossos antigos pastores. E eu, oxe, que sonho doido. Será que é mesmo? E a gente passou 8 meses desempregados aqui em Portugal. Só eu e Diel aqui. Diga aí que coisa doida. Mas tinha aqui pessoas que Deus enviou. Tinha, de outro lado, que a gente olhava, rapaz, a gente não tem o dinheiro do arrendamento, a gente não tem o dinheiro de colocar combustível no carro, a gente não tem o dinheiro da comida, de repente aparecia. Porque Deus disse que ia o quê? Deus cuida. E a gente passou esses 8 meses no aperto. Muita gente que está a par do que acontecia, via por fora, mas só a gente via por dentro. Só a gente via a tribulação, a angústia, a dor de cabeça que a gente tinha todos os dias para saber o que iria acontecer. Mas Deus não chamou a gente para entender, Ele chamou a gente para aceitar o chamado dEle. As coisas de Deus não têm explicação porque é mistério. Pega? E aí a gente passou esses 8 meses desempregado, esses 8 meses na tribulação, só que de repente a gente voltou para o antigo trabalho.
E a gente voltou e começou a se reestruturar. Só que Deus, ele não queria que a gente continuasse lá. Ali era só um passatempo. E às vezes a gente se faz o quê? A gente se acomoda naquilo que a gente acha que está o suficiente na nossa vida. Deus, ele não está chamando a gente para se acomodar. Ontem mesmo na palavra, né, pastor? Ontem mesmo na palavra que teve lá na outra igreja que a gente foi, que os jovens foi, o pastor mesmo falou que Deus, ele não chama a gente para se acomodar. Ele chama a gente para coisas maiores na nossa vida. O que está bom na sua visão, está rasa demais na visão do Senhor. E de repente, a gente conseguiu vir para cá. Deus, ele abriu portas para a gente para vir para cá, para Passos de Ferreiras. A casa é bênção. Só que a gente não tinha carro. O carro que a gente tinha... Gente, preste atenção. Até na época que a gente começou a trabalhar, que a gente estava bem, antes da gente ficar desempregado, a gente conseguiu e ganhou um carro. Como assim, Priscila ganhou um carro? Chavinha na mão, sem nada. Porque Deus faz assim. E esse carro, ele abençoou muita gente e abençoou a gente também. Só que até na parte do apertado, esse carro já era também. Porque quando Deus, ele quer fazer algo novo na nossa vida, é tudo novo. Não é, aquilo ali, aquela bagagem de antigamente, eu vou levar. O Senhor não quer que eu e você leve tralhas para aquele destino que Ele quer para a gente. E até a gente entender, é difícil. Então, o que é que aconteceu? A gente foi abençoado também com o carro aqui. A gente tem o carro e a casa. Trabalhando ainda lá. E, olha, em Matozinhos, a outra empresa, viu? Lá longe, lá longe, lá longe. E aí, Deus foi e abriu as portas aqui. Mas deixa eu te contar um segredo. Eu olhei para Deus e disse desse jeito: Senhor, é o seguinte. Eu e Diel, né? A gente já estava pedindo há muito tempo. A gente trabalha de recibo verde. Eu não aceito mais, ele não aceita mais recibo verde. A gente quer trabalhar de contrato. Mas também a gente não quer trabalho que faça com que a gente se esqueça da sua obra. Se a gente veio para cá, para Passos de Ferreira, para estar mais perto da igreja, para estar vindo na sala de oração, para vir na célula, por que danado eu vou aceitar um emprego que não deixa eu fazer nada disso? E aí Deus fez o quê? Abriu portas de emprego. E a gente está trabalhando aqui pertinho, contrato. Deixa eu contar uma coisa. Eu e Diel, a gente trabalha junto de novo. Porque Deus, ele faz assim. Olha, a gente trabalha olhando um para a cara do outro. E tu gosta, Diel? Gente. Para concluir. Ó, eu falei até demais. Para concluir, o Deus que chama, Ele o que, gente? Ele cuida. Não importa como Jonas, lá na cidade de Nínive, Jonas, ele ficou lá dizendo, mas aquele povo, não vai mudar, aquele povo não vai mudar, ele já volta. Mas Deus, ele já sabia que aquele povo iria se arrepender do pecado deles. Deus, ele só enviou. Ele só enviou. E só basta a gente aceitar. Não precisa entender. Só basta a gente aceitar. Porque depois a gente vê realmente o que Deus faz. Então, Deus, ele é muito perfeito porque ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do nosso futuro. Ele conhece o que é melhor para mim e para você. Então, não se preocupe. Não se importe com nada. Só entrega a Ele. Só entrega a Ele. A situação está difícil. As portas não estão abrindo. Os seus sonhos, você achou que morreu? Não se preocupe com nada. Olha,
É tanto que se você olhar lá no Velho Testamento, Jó... E quando eu começo a falar, eu falo demais, desculpa, viu? Quando a gente olha lá no Velho Testamento, Jó, ele passou por uma situação mais difícil do que a minha e do que a tua. O homem perdeu tudo. Não tinha mais nada. Até os próprios filhos morreram. Mas Jonas, ele só queria saber do quê? Da glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus é o que tem que importar na minha e na sua vida. A glória de Deus é aquilo que tem que importar no nosso dia a dia. Porque quando a gente não entende que a glória de Deus que tem que importar na minha e na nossa vida, a gente passa por cada coisa até poder entender. O próprio Tiago, lá no Novo Testamento, fala que tudo que a gente passa, o vale que a gente passa, é para o nosso amadurecimento espiritual. Então, o vale que você está passando hoje é para o seu amadurecimento espiritual. Não é para você desistir no meio do caminho. Eu falei antes, se no caminho Deus cuidou, é porque ainda tem propósito. É porque ainda tem propósito. O seu chamado não morreu. O seu chamado não morreu. O que Deus tem para mim e para você é maior do que imaginamos ou pensamos. Se puder ficar de pé. Posso, pastor? Eu perguntei, mas... Fecha os teus olhos nessa noite. Entrega o teu caminho a Ele. Entrega os teus problemas ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Porque o que Deus tem para você é maior. Não importa quem é. Não importa para onde é que é. Mas se Ele chamou, o que Ele chamou, aleluia. Desperta, igreja, para o chamado do Senhor. Não é tempo de ficar no banco, é tempo de servir. É tempo de se posicionar diante daquilo que Deus tem para você. Deus, Ele não quer pessoas que já estejam preparadas. Ele quer pessoas que estejam dispostas. Ele está te chamando para ser disponível para Ele. Então, fique disponível para Ele e entrega a Ele. Entrega todo o teu ser. Entrega a tua vida a Ele. Entrega o teu trabalho, os teus sonhos. Entrega aquilo que você pensa, aquilo que você quer fazer da tua vida. Porque quando isso tudo se alinhar com o que Deus tem para você, vai ser coisas grandes. Coisa maior. Maior do que eu e você imagina, gente. O que Deus tem para mim e você, cara, Deus não quer você no raso. No momento, às vezes, a gente tá no raso e tá achando que tá no fundo. Mas Deus quer você mais perto dele. Deus, Ele quer você mais perto dele. Então, Ele tá te chamando para estar mais profundo. Para aceitar o chamado dele. Não adianta se esconder. Não adianta fugir. Não adianta você se fazer de doido. Porque Deus, Ele sabe exatamente o que Ele quer para você. E o que Ele quer, Ele vai direcionar você. Nem que tarde. Ah, mas eu já tenho sei quantos anos. Deus não está falando da sua idade. Ele está falando que você tem que ir para aquilo que Ele está te chamando. Ah, mas eu estou muito ocupada, eu tenho isso e aquilo. Mas se Deus abrir essa porta para você, é porque Ele tem coisas maiores para você também. Nessa porta, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola. Deus tem coisas maiores em todos os lugares que você está andando. Onde você colocar a planta dos seus pés, vai prosperar. Mas é onde você colocar que seja no centro da vontade dEle. Não é qualquer lugar, e sim no centro da vontade dEle. Amém? Aleluia. Glória a Deus.